Olá, amantes do desconhecido. Hoje, o véu da meia-noite nos leva ao coração do Mato Grosso do Sul, uma terra de fazendas vastas, noites silenciosas e lendas antigas. A história de hoje é sobre Caio, um jovem que viveu uma noite que jamais esquecerá. Depois de uma festa em uma cidade próxima, ele decidiu voltar para casa a pé. Mas o caminho, antes tão familiar, esconde algo muito mais sombrio. Prepare-se para um encontro com o inexplicável. Eram quase 3 da manhã. Caio estava voltando de uma festa animada na pequena cidade vizinha de Itaporã. Seus amigos o deixaram na porteira da fazenda de sua família. Eles não quiseram entrar para não acordar os pais de Caio, e ele também achou melhor não incomodar. A fazenda ficava afastada, e o caminho da porteira até a casa grande era longo, atravessando campos abertos e um pequeno bosque. Mas Caio estava acostumado a caminhar ali, até mesmo à noite. Ao atravessar a porteira e começar a caminhar, Caio percebeu algo incomum. O silêncio ao redor era absoluto. Nenhum grilo, nenhum farfalhar de folhas ou o som dos animais da fazenda. Apenas o vento, ocasionalmente, balançando os galhos das árvores. Ele achou estranho, mas continuou. A lua cheia iluminava o caminho com uma luz fraca, mas o bastante para ele enxergar as sombras das árvores projetadas no chão. Enquanto caminhava, Caio sentia a presença opressora do silêncio. Algo parecia errado, como se o mundo ao seu redor estivesse esperando por algo. Ele começou a se sentir observado, mas ao olhar para trás, via apenas o campo vazio. Ele tentou se convencer de que era apenas o efeito da noite silenciosa e da fadiga após a festa. Mas quanto mais andava, mais estranho se sentia. As sombras pareciam mais escuras e o ar mais frio. Foi então que ele ouviu um som distante, como o galope de um cavalo. Fraco no início, quase imperceptível, mas constante. Caio parou no meio do caminho, franzindo a testa. Não havia cavalos soltos na fazenda, e aquele som não fazia sentido. Ele olhou em volta, mas não viu nada. O galope continuava irregular e distante, como se viesse de muito longe. Ele apertou o passo, tentando ignorar o desconforto que crescia em seu peito. A cada passo que ele dava, o som parecia se intensificar, como se estivesse o acompanhando. O galope ficava mais alto, mas ele não conseguia ver nada ao redor, apenas a escuridão. Ele acelerou o passo, mas o galope continuava a seguir, cada vez mais próximo, como um eco fantasmagórico. Caio começou a sentir um leve cheiro de fumaça no ar. Algo estava errado, muito errado. O cheiro era amargo, denso, como se algo estivesse queimando nas proximidades. Ele olhou para os lados, mas não havia sinal de fogo. O ar estava quente, apesar da noite fria, e isso o deixou ainda mais nervoso. O cheiro de queimado se intensificou, e o ar ao seu redor começou a pesar, tornando a respiração difícil. O galope parecia agora vir de todas as direções, cercando-o, mas ainda assim ele não via nenhum cavalo. A sensação de ser seguido, de estar preso em uma armadilha invisível, se tornou insuportável. Foi então que, ao longe, ele viu algo. Uma forma indistinta no horizonte, envolta em uma névoa esbranquiçada que parecia surgir do nada. Caio parou, tentando entender o que estava vendo. A forma se aproximava lentamente, e à medida que ela chegava perto, o cheiro de queimado aumentava. O galope que ele ouvia agora estava à sua frente. A figura se achegou e agora ele podia ver claramente. Era uma mula, mas algo estava terrivelmente errado. Onde deveria estar a cabeça, havia apenas uma ausência, um vazio queimando com chamas intensas.
Caio ficou paralisado pelo terror, incapaz de se mover ou desviar o olhar. Os cascos da mula batiam contra o chão com força, mas o som parecia abafado pelo calor e pelo cheiro de enxofre que agora o envolvia. A cada passo da criatura, as chamas que saíam de seu pescoço iluminavam o caminho de forma ameaçadora. Ela se movia como uma sombra viva, cheia de ódio e vingança. Caio não sabia o que fazer. Ele já havia ouvido falar sobre a mula sem cabeça, mas nunca acreditou na lenda. Agora ela estava bem diante dele, uma manifestação viva de uma maldição antiga. Ele tentou dar um passo para trás, mas suas pernas pareciam travadas, como se o medo o mantivesse preso ao lugar. Finalmente, o instinto de sobrevivência falou mais alto. Caio girou nos calcanhares e começou a correr, o coração disparado. O som dos cascos da mula ficou mais forte, como se ela estivesse o perseguindo. Ele sentia o calor de suas chamas atrás de si, cada vez mais intenso. O medo que ele sentia era quase paralisante, mas ele sabia que, se parasse, estaria perdido. Ele correu como nunca antes, o suor escorrendo pelo rosto, as pernas queimando de exaustão. Mas o som dos cascos não diminuía. O calor das chamas parecia queimar a sua nuca, como se a criatura estivesse prestes a engoli-lo. Quando finalmente avistou a casa grande da fazenda, Caio deu um último fôlego, jogando-se contra a porta e a fechando com força. Do lado de fora, o som dos cascos parou subitamente. O cheiro de queimado, no entanto, ainda invadia a casa, e o calor parecia não desaparecer. A manhã chegou, mas Caio mal pregou os olhos. Tremendo, ele contou tudo aos pais, que o ouviram em silêncio. Para sua surpresa, eles não pareciam incrédulos, nem tentaram acalmá-lo com explicações lógicas. Em vez disso, seu pai o olhou com seriedade e começou a falar em voz baixa, como se estivesse desenterrando um segredo antigo. Caio ouvia, perplexo, enquanto seu pai contava uma lenda antiga que os avós de Caio já haviam mencionado. Há muitos anos, naquela mesma região, vivia uma mulher que tinha largado tudo por um amor proibido. Ela se apaixonara perdidamente por um padre e, em seu desespero, abandonou o marido e os filhos para fugir com ele. Mas o destino dessa mulher foi terrível. Ao saber da traição, o marido enlouqueceu. Em um acesso de fúria, ele deu fim à vida dos filhos e da própria mulher. Tomado pelo desespero, fez o mesmo consigo em seguida. A mulher, condenada pela sua escolha e pela tragédia que se seguiu, foi amaldiçoada. A maldição a transformou na mula sem cabeça, uma alma errante que vagaria eternamente, assombrando as terras em que seu crime foi cometido. Condenada a aparecer para homens, em especial, pois ela os culpava por sua desgraça. Os avós de Caio contavam que, por mais de 100 anos, havia relatos de homens que encontraram essa entidade ao longo da estrada da fazenda. Todos descreviam a mesma criatura, uma mula em chamas, sem cabeça, que deixava para trás um rastro de enxofre e terror. Poucos escaparam ilesos, e aqueles que conseguiram nunca mais foram os mesmos. Caio ficou em silêncio após ouvir a lenda. Ele agora entendia que o que havia encontrado não era apenas fruto de sua imaginação. A mula sem cabeça era real, uma entidade amaldiçoada por séculos, vagando por aquelas terras em busca de vingança e paz, uma paz que talvez nunca encontrasse. Será que a lenda da mula sem cabeça é apenas uma história de terror contada para assustar? Ou há algo mais profundo, algo que atravessa gerações e persiste na escuridão dessas terras? Deixe suas luzes acesas, amantes do desconhecido, pois o sobrenatural pode estar mais próximo do que você imagina.
Essa foi a história de Caio e o encontro com a mula sem cabeça. Se você gostou desse relato, deixe seu like e compartilhe. E lembre-se, nem todas as lendas ficam apenas no mundo das histórias. Nos encontramos em breve, aqui no Véu da Meia-Noite.